pessoal, mais uma entrevista diretamente da CXP. Dessa vez estou aqui com o Ivan, um dos idealizadores do projeto aqui que a Chiaroscuro traz e da exposição do Quadrinhos do Mises, que a gente vai falar, apesar de estarmos no maior evento nerd do Brasil. Estivemos lá na abertura. E Ivan, a primeira pergunta que eu te faço é: qual é o maior desafio de fazer uma exposição daquele tamanho no Brasil, cara? Que a gente sabe que é recente essa cultura de nerd, principalmente quadrinho, que é algo nichado dentro da cultura nerd. Eu acho que o maior desafio foi imposto por mim mesmo. Eu quis fazer uma exposição que não fosse só um monte de artes originais reunidas num espaço físico, mas que de fato ajudasse a contar a história das histórias em quadrinhos e que mostrasse que é muito mais do que só super-herói, que é muito mais do que só Turma da Mônica, que é muito mais do que só Tintin. Muita gente tem uma relação com os quadrinhos que ela é muito vertical. Conhece uma coisa, lê só aquilo e sabe que tem outras coisas, mas não entende muito bem o que é. O outro desafio autoimposto foi de fazer algo muito inclusivo e ocupando um espaço público tão respeitado e de tanta visibilidade como o MIS, que já recebeu exposições no Castelo Rá-Tim-Bum, do David Bowie, mais recentemente do Hitchcock. Então, era uma oportunidade única para chegar num lugar como esse e, ao mesmo tempo, mostrar para muita gente o que é quadrinhos, fazer um resgate dessa história toda. A gente também não tinha, e eu já fiz várias exposições de quadrinhos, mas eu ainda não tinha feito uma tão ampla. A mais ampla que eu fiz foi uma pro FIC 2011, que era sobre o processo de criação de histórias em quadrinhos. Mas eu queria contar a história dos quadrinhos. O MIS me deu carta branca para fazer isso e eu consegui construir a exposição em 3 verticais. Uma é de acervo, eu não abri a mão disso. Eu sempre penso assim, o que me faria ir ver uma exposição? Um monte de reproduções, eu fico em casa. Agora, a chance de ver um original do Hal Foster me tira de casa. A outra vertical é de conteúdo. Muita pesquisa, muito texto, muita informação, muita legenda explicativa. E a terceira vertical é de projeto expográfico. Ela está toda empacotada numa cenografia que, ao mesmo tempo, diverte, encanta, mas também ajuda a explicar o que a gente está falando ali naquele espaço. Foi um trabalho de 1 ano e meio, dedicadaço, com uma equipe excelente trabalhando comigo, da Case Lúdico, do próprio MIS, contando com a generosidade de vários colecionadores, mas ficou bem legal, estou bem orgulhoso do resultado. Um dos grandes lances que eu achei na exposição foi que vocês pegaram um banheiro real e colocaram a parte de erótica lá dentro, né? Um negócio bem assim, meio sujo, digamos assim. Eu achei uma sacada genial, teve esse cuidado. E eu senti isso também no quadrinho europeu. Ele teve muito destaque, o quadrinho europeu, que a gente sabe que com o crescimento do quadrinho americano, o europeu meio que é esquecido que anos 90 e 80 tinha bem mais repercussão até do que tem hoje com o crescimento do mercado americano. Pois é, dá para até perceber isso quando você vê a parte inicial de Brasil, que tem muitas revistas muito mais antigas, que tem Tico-Tico, que tem Gibi, você percebe uma mistura e uma presença mais forte dos europeus. Depois isso meio que vai sumindo. Os super-heróis estão lá, mas eles estão eu diria que no seu devido espaço. Então eles não estão permeando a exposição inteira, invadindo a exposição inteira. É uma exposição do ponto de vista brasileiro, mas do ponto de vista histórico. Então tem lá personagens como que as pessoas nem lembram mais, tipo Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Mas eles estão presentes, eles foram importantes, eles têm um lugar reservado na história dos quadrinhos aqui no Brasil. Então, eu acho que o maior mérito da exposição é conseguir contar essa história de uma forma que não ficasse uma mega coxa de retalhos que não faz muito sentido. Ficou uma apresentação e uma narrativa com começo, meio e fim e que as pessoas estão gostando muito e isso também é um feedback muito legal de receber. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar. Nessa entrevista eu também noto realmente a tua paixão pelos quadrinhos e eu queria entender para ti qual é a importância de realizar uma exposição como quadrinho no MIS e de ser responsável por trazer, por exemplo, Peter Milligan está aqui autografando quando a gente estava fazendo essa entrevista e uma fila enorme de um cara que, apesar de ter trabalhado com DC e Marvel, é conhecido por muito mais coisas de Vertigo, de autoral. Sim. Então, qual é a importância do quadrinho na tua vida? Eu leio quadrinhos desde que me conheço por gente. Acho que dá pra dizer que a minha vida gira em torno dos quadrinhos, sempre girou. Eu sempre tive uma revista por perto, essas referências todas estavam muito próximas. Minha carreira profissional nunca foi nessa área. Eu era um executivo de marketing, trabalhando em várias empresas. Em dado momento eu descobri uma oportunidade de juntar as duas coisas e trazer para esse universo, para esse mercado, uma visão mais executiva mesmo, sabe? Mais de administrador,
de alguém que teve uma posição de liderança em empresas, e essa contribuição tem se traduzido nessas iniciativas, nas exposições, no próprio CCXP, que ajudou a dar visibilidade para esse mercado de quadrinhos, ajudou a criar uma fonte de renda para os artistas. Aqui na CCXP de 2018 tem 540 artistas entre o Art Cell e o stand da Chiaroscuro Studios, é muita gente. São as pessoas que trazem esses trabalhos, vendem, se refinanciam e continuam produzindo. De certa forma, ajudar a fazer a roda girar é algo que só me traz satisfação pessoal e profissional também hoje. Bom, queria te agradecer por ter falado com a gente, ter cedido um pouco do seu tempo. E é isso, essa é uma das muitas entrevistas da CCXP, temos com artistas, com expositores. Fiquem ligados. Valeu, galera!